Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Vê se você trouxe Filipenses aí. Filipenses faz parte da família dos enses. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, essa família toda aí, linda e abençoada. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Também direcionada pelo apóstolo Paulo à igreja. Isso. Vamos ler. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer a leitura. Vamos fazer a leitura do versículo 10. Só para a gente entender, né? O que tá, o contexto desse versículo que você conhece. E muitas pessoas aí têm isso até na porta da sua casa, né? Em quadro e tudo mais. Ô César, bota lá no 10 ali para mim. Bota lá no 10. A Dani foi lá atrás. Usa a setinha aí, ó, para trás. Para a direita, setinha para a direita. Do teclado, seta do teclado. Isso. Volta. 10. Calma que o César ainda tá indo. É o 10. É só voltar. Tá no 14. Isso. Só para a gente entender o contexto. Aí o apóstolo Paulo vem agradecendo e dizendo assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Versículo 11. Digo isso, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha só, não porque eu esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Versículo 12. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de estar com fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Versículo 13, ele vai falar a célebre frase que diz: tudo posso naquele... Você pode repetir comigo? Tudo posso naquele que me fortalece. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por esse trecho da tua palavra que lemos e pela reflexão que nós vamos, ó Deus, nesse momento meditar. Que venha do teu reino, Deus, e venha da tua vontade um conhecimento para as nossas vidas e que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, estar alicerçado não nas nossas forças, mas em ti, Deus. Abençoa a tua igreja aqui reunida, abençoa os nossos irmãos, em nome de Jesus, amém e amém. Então o que acontece? O apóstolo Paulo, ele vem falando e contextualizando sobre imprevisto, sobre circunstâncias que ele passou, e de fato ele não estava voltado ou sabia viver com as dificuldades. Entenda bem que ele vivia muito bem e contente, como nós lemos ali, diante da abundância ou da escassez. Você já deve ter conhecido pessoas, por exemplo, que sabem viver muito bem, felizes e contentes, quando tudo está dando certo. Quando tudo está dando certo é uma maravilha, a gente agradece a Deus, sem mesmo acreditar em Deus, a gente fala, Deus é bom, sem conhecer todas as coisas, a gente fala assim, poxa, maravilha. Tu vê, eu paguei todas as minhas contas e a minha conta bancária está com saldo positivo em 10 mil. É ótimo isso, né? Realidade assim, surpreendente. Então, o apóstolo Paulo, ele vem falando assim, que ele passou por momentos na sua vida, que foram determinantes para ele, não basear as suas emoções naquilo que ele estava passando e vivendo, porque é circunstancial. Você consegue dizer isso comigo? Circunstancial. O que significa isso? Você tem abundância
um momento você vai passar por escassez. Se você passa por escassez, em determinado momento você vai viver em abundância. Tudo que nós vivemos não é eterno. Tudo que nós vivemos nesta terra não é eterno. Ou seja, você tem momentos de alegria e tem momentos de tristeza. A alegria não é duradoura para sempre, em todo momento. Você tem, por exemplo, um momento que a sua saúde está perfeita. Em outro dia, você está enfermo. Por exemplo, eu estou diante da poeira que nós pegamos, que eu peguei ontem, e o tempo de ontem, minha voz já não está muito legal. Então, eu já estou rateando um pouquinho na minha voz. Minha respiração já está um pouco pesada. Por quê? Por causa da poeira, acaba dando uma alergia, né? Então, ou seja, eu estava bem e agora já não estou tão bem quanto antes. Aí o apóstolo Paulo, ele vem falando que na vida dele, na experiência dele, o fato de ser bom ou ruim já não afeta mais a emoção dele. Por quê? Porque ele está acostumado e ele está com experiência de não projetar as emoções dele nas circunstâncias à sua volta. Você consegue entender isso? Ele não projeta mais a sua emoção de acordo com o que está vivendo, mas ele reconhece que a força que ele tem e precisa vem de Deus. Ele reconhece que Deus tem o controle de todas as coisas. Então, o que isso fica de lição para nós? Por que isso é importante para nós? Diante dos imprevistos que nós vivemos e vemos. Você pode observar, por exemplo, você sai pela manhã e está um sol lindo, sabe? Quente demais. Chega no final do dia, é uma tempestade. Sei lá, vem um vento de algum lugar, de alguma direção, e traz uma tempestade. Desafios naturais como esse. Às vezes você sai de casa numa determinada temperatura baixa, e aí? Então, desafios e imprevistos que acontecem, por exemplo, na economia. Você vai no mercado, com um dinheiro, quando você olha lá e você vê que está tudo alto, está tudo caro, está tudo difícil de você consumir. Aí você perde promoções, você fica desesperado. Por quê? Porque a economia oscila. Olha só, a economia oscila, os efeitos naturais oscilam, a nossa saúde oscila, o tempo oscila, todas as coisas acabam oscilando. Ora, você tem uma pessoa que ama você, que gosta de você. Talvez no dia seguinte ela já não quer mais falar contigo. No dia seguinte ela já não fala mais com você, ela não mais quer ver você. E olha que eu não estou falando isso só de relacionamento não, mas de uma abrangência total. Às vezes você tem uma pessoa que é tão sua amiga, talvez até um confidente. Aí depois ela não quer mais saber de você, está impaciente contigo. Isso acontece. Só que no reino de Deus, eu quero te explicar isso, eu quero que você entenda, por mais que as coisas oscilem à nossa volta, no reino de Deus, na vontade de Deus, as coisas não se oscilam. Deus continua te amando hoje, amanhã e todos os seus dias. Amém? Deus continua olhando para você e observando com expectativa sobre você. Digo para você com toda certeza de Deus na sua vida. Deus tem expectativas com você. Deus tem expectativa de realizar coisas boas e tremendas na sua vida. Então é algo que não vai oscilar, é o que? O amor de Deus sobre nós. Amém? Você pode dizer isso? Isso aí. É algo que não vai oscilar. Pode mudar o tempo, pode mudar a estação, pode mudar a economia, pode mudar todas as coisas, mas Deus continua sendo o mesmo na sua vida. Ele vai continuar. Não é por causa também dos nossos pecados, porque nós somos pecadores. Mas entenda bem, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Jesus não morreu porque ele achava que tinha alguém perfeito, que merecia. Pelo contrário, irmãos, ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu em sacrifício pelos nossos pecados. Propósito de Deus, e ele conhecia muito bem as nossas situações. Ele morreu para nos dar forças. Ele morreu para nos dar vida em abundância. Amém?
Foi por isso que ele morreu, é nesse propósito. E aí o apóstolo Paulo, que teve esse entendimento de que a alegria dele, o sentimento dele, a emoção dele não estava baseado nas circunstâncias, mas estava baseado sim na certeza que ele tinha de que Deus continuava cuidando dele, assim como ele cuida da sua vida. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem sido uma fonte, e tem que ser uma fonte para você de encorajamento, de alegria. Porque quando você estiver vivendo determinada situação na sua vida, você tem que lembrar: posso todas as coisas. O que quer dizer todas as coisas, irmãos? É tudo. Possível, natural e até mesmo impossível você pode em Deus. Amém? Todas as coisas nós podemos enfrentar, e os desafios nós podemos enfrentar com autoridade, crendo que em Jesus nós somos mais que vencedores. Então aqui a gente pode observar pelo texto que nós lemos, deste capítulo 4, do versículo 10 ao 13, que o apóstolo Paulo, ele viveu e falou sobre isso, né? Sobre essa frase, não apenas pelas suas conquistas, não apenas pelas suas vitórias, porque ele foi dizendo: eu sei o que é viver em abundância e escassez. Eu sei o que é viver com uma conta bancária positiva e uma conta bancária negativa. Eu sei o que é viver cheio de pessoas, rodeado de pessoas, e sei o que é viver solitário, sozinho. Então, projete a sua vida pensando nisso. Projete a sua vida não somente pelas coisas boas, porque se por acaso algo ruim acontecer, algum imprevisto acontecer, você não pode fazer como outras pessoas, de abandonar tudo, de largar tudo, porque algo não deu certo. Pelo contrário, você pode aprender sobre algo. Uma das minhas dúvidas, quando eu era mais jovem, foi quase ontem, então eu lembro com clareza, né? E aí era um desafio para mim o seguinte: qual carreira profissional que eu vou seguir? O que eu vou ser profissionalmente? E aí meu pai falava: seja isso. Aí eu colava com um colega, o colega falava assim: seja aquilo, faça isso, faça aquilo. E eu não sabia o que eu ia decidir para a minha vida. Profissionalmente eu não tinha certeza do que eu queria. Se eu seria um técnico, se eu seria um autônomo, não sabia. Não sei se isso passou pela sua cabeça, mas pode ter certeza que vai passar pela cabeça dos seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, seus amigos. O que a gente vai ser profissionalmente? Não sei. Mas uma coisa eu tinha certeza na minha juventude, na minha adolescência, era sempre estar na presença de Deus. Isso para mim era motivo de alegria. Tanto que eu tinha maior prazer de estar dentro da igreja. Era nos cultos, não só pela obrigação, né? Porque meu pai, filho de pastor, aí, né, acaba arrastando os filhos, a família. Mas não era só por isso não, eu tinha alegria de estar na igreja. Eu tinha prazer de estar na igreja. É claro que muitas das vezes eu me apoiei nas amizades. E muitas das vezes eu me apoiei nos meus colegas de turma dentro da igreja. Mas quando não tinha os colegas de turma dentro da igreja, eu continuava sendo parte da igreja. Eu continuava fazendo obras, né? Assim, participando de obras, como eu mencionei no anúncio, né? Então, foi a obra aqui desse lugar, foi a obra de paciência, trabalhando com alegria, gente, na construção da igreja. Por quê? Porque eu entendia que, na verdade, a minha alegria, o meu entusiasmo não estava apenas por coisas boas, pelo contrário, estava mais no serviço e no trabalho, dentro da igreja, dentro da casa de Deus. Então, eu gostava de participar das reuniões, eu gostava de participar de ensaios, eu gostava de participar de peças, eu gostava de estar envolvido. Tenha no seu coração e projete isso para os seus filhos, que eles sejam úteis na obra, que eles sejam participantes, porque é bom, irmãos, servir é bom, fazer parte de algo, estar unido com algo é importante, assim como o significado de Levi, né? É estar unido. Então, faça parte de algo. Fazer parte de algo é muito bom. Você pode pegar uma causa natural, por exemplo, você pode pegar uma causa humana.
a adoção de filhotes. Você pode ser um voluntariado para filhotes de animais. Você pode ser um voluntariado para o meio ambiente, né? Para cuidado do meio ambiente. Agora, pensa você. A Bíblia diz que tudo quanto nós ligarmos na terra terá sido ligado nos céus. Imagine então você sendo um voluntário na obra de Deus, que é o provedor de todas as coisas, que é o criador de todas as coisas. Então, é positivo quando você se voluntaria, por exemplo, para ajudar os idosos, as crianças nos orfanatos, né? Isso é bom demais, isso é maravilhoso. E é fazendo isso que nós estamos servindo a Deus, amém? É isso, é você levar Cristo para as pessoas. Lembre-se da nossa missão. A nossa missão é conectar pessoas a Cristo. A oportunidade que nós tivermos de fazer isso, faça. E faça com alegria, não faça olhando, sabe? Porque as pessoas reconhecem o seu esforço. Não, não faça isso. Faça isso porque Deus está vendo o seu esforço. Faça isso porque Deus está sustentando a sua vida. Não é porque tem alguém olhando. Você precisa entender que independente de alguém estar olhando ou não, Deus está olhando para você. Deus está vendo a sua sinceridade de coração. Amém? A fonte da nossa força. O apóstolo Paulo ele está dizendo aqui que a força dele não era de origem das riquezas que ele possuía, dos momentos de riqueza. Não. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que a força dele, a origem da força dele não estava baseada no seu vigor físico. Não, não era isso. Não era isso que ele está falando. A verdadeira força não está na ausência de desafios, mas na presença de Deus em meio aos desafios. Entenda isso. A verdadeira força não está na ausência de desafios, mas na presença de Deus em meio a eles. Isso está. Então você pode encontrar força em todas as situações da sua vida. Por exemplo, isso é a fé. A fé que move o nosso coração. Você tem uma fé, a fé faz você enxergar aquilo que não existe. Mas a fé vai te encorajar a realizar. A fé, ela te dá um horizonte, ela te dá uma direção. Mas é a tua motivação, é a tua força, é você seguir aquele caminho que vai trilhar a sua fé. Amém? Você consegue entender isso? É dessa forma. Tem pessoas que têm fé, mas não têm atitude. Isso significa o quê? Nada. Não vai dar em nada. Tem pessoas que têm atitude, mas não têm fé. Isso também não vai dar em nada. Agora, se você tiver atitude e fé junto, irmãos, é tremendo. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, amém? A Bíblia vai dizer também que a fé sem obras é morta, não tem sentido. Então nós temos que ter fé e nós precisamos ter forças para realizar aquilo que Deus coloca no nosso coração. E é essa força, irmãos, que vem de Deus. Paulo mostra aqui e ele explica para a gente que ele passou por momentos de liberdade e prisões. Ele passou momentos que ele tinha o que comer e tinha momentos que ele não tinha o que comer. Ele mostrou aqui para a gente, através desse versículo que nós lemos, que ele sabia viver diante de alguns desafios, de algumas situações imprevistas na sua caminhada. Tu vê que ele vem falando e agradecendo a igreja pelo socorro, pelo sustento, porque enviaram ofertas para o ministério dele, e ele estava agradecendo, mas ele estava falando que o que motivava ele não era o recurso em si, porque ele sabia viver diante de todas as situações e circunstâncias. Às vezes você pode, por exemplo, aprenda a viver não na dependência de uma pessoa, não na dependência de recursos naturais. Aprenda a viver na dependência de Deus. Você pode dizer uma frase comigo?
eu preciso viver na dependência de Deus. É isso que nós precisamos. Viver na dependência de Deus. Paulo não foi sustentado por suas próprias forças, mas pela força que vem de Deus. Que força é essa, irmãos? Que autoridade é essa? Que momento é esse na vida do apóstolo Paulo? Que força é essa? É a força que nos sustenta independente das circunstâncias. Ele vai dizer assim no versículo 12: sei o que é passar por necessidade, sei também o que é ter fartura, o segredo de viver contente em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação, circunstância. Um exemplo que eu quero trazer para você aqui nessa noite: Jó. Lembra de Jó? Jó era um homem rico, Jó era um homem que tinha filhos, Jó tinha propriedades, Jó tinha servos. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, era um homem que se desviava de todas as coisas ruins. Esse era o caráter de Jó. E de tal forma que Satanás, ele tenta mostrar para Deus que Jó, ele era grato ao Senhor e era temente a Deus porque Deus o abençoava. Aí Deus propôs a Satanás, falar: não, você acha isso? Ok, você pode fazer o que você quiser com os bens dele, só não toca na vida dele. Aí Satanás sai da presença de Deus e tira todos os bens de Jó. Jó continua a mesma coisa. Aí Satanás diz assim: mas isso também é fácil, né? Porque ele tem saúde, porque ele tem, né, condições físicas. Aí Deus diz para Satanás: então tudo bem, vai lá, você pode fazer o que quiser, só não toca na vida dele, não mata ele. Satanás sai contente e mais uma vez ele tenta ali mostrar que na verdade a dependência de Jó não era amor a Deus, não era devoção a Deus, mas era pelo que ele tinha. Jó perdeu tudo, todos os bens, seus filhos. Jó perdeu a sua saúde. Mas o que Jó não perdeu, irmãos, foi o temor e a reverência a Deus. Alegre, feliz, né? Não, mas ele conseguiu preservar aquela integridade, o caráter dele com Deus. Por mais até que a mulher dele incentivasse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mesmo assim ele se manteve e falou: não. Ele não se deixou influenciar, nem pelas circunstâncias e nem pelo conselho errado. Fala comigo, irmãos, pensa aí comigo. Quantas pessoas são influenciadas por conselhos errados? Quantas pessoas se deixam levar por conselhos errados? Quantas pessoas se desviaram de Deus até por revelações que não vieram de Deus? Revelações que foram dadas e não representavam Deus, não realizaram, não aconteceram e a pessoa se frustrou. Quantas pessoas se afastaram da presença de Deus porque se decepcionou com uma pessoa, porque se decepcionou com alguém dentro da igreja ou fora da igreja? Entenda isso. A sua intimidade com Deus é inegociável. Amém? O seu compromisso com Deus não pode ser negociável, nem pelo que você tem e nem pelo que você está vivendo. Você não pode negociar isso. O seu compromisso com Deus tem que ser pelo que Ele é. Tem um louvor que vai falar sobre isso. Ele é aquele Deus é Deus, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Tá bom, se eu tiver bem de saúde, eu adoro. E se eu estiver ruim de saúde, eu continuo adorando. Eu adoro não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é.
Isso é que é bacana demais. É você estar adorando ao Senhor na presença de Deus, buscando a Deus, independente do que está acontecendo na sua vida. Amém? Independente do que está acontecendo. Apesar de perder tudo, Jó manteve a sua integridade e confiança em Deus. Seu exemplo nos ensina a perseverar e a confiar na soberania divina, mesmo sem respostas imediatas. Talvez você não esteja entendendo o que você está vivendo, mas tenha certeza que Deus tem planos na nossa vida, na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua vida profissional. E Deus, Ele não é somente aquele que dá forças, irmãos. Deus é aquele que sustenta. Entenda isso. Deus sustenta você. Sustentar, vamos lá. O que nos sustenta não é a ausência de dificuldade, mas a confiança de que Deus cuida de nós. Eu tenho isso no meu coração nos dias que eu estou um pouquinho mais, um pouquinho mais triste, não com tanta motivação assim. Eu não sei se você tem dias assim, mas tem dias que eu fico assim, meu Deus, o que está acontecendo? É tanta luta, você nem se recupera da primeira, já vem a segunda luta. Você nem se recupera da primeira e da segunda, já vem o terceiro. É quase como uma injustiça, né? É tanto ataque que você vai olhando assim, meu Deus, eu estava aqui esperando um ataque frontal e veio lateral. Eu estava aqui esperando um ataque frontal e lateral e veio de trás. Gente, como é que pode isso? Mas entenda isso, que o sustento, na verdade, não é a ausência de dificuldades, mas é a confiança de que Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você, amém? Saiba você vivendo na abundância ou na escassez, Deus tem cuidado de você. Eu costumo dizer, irmãos, que para tudo eu tento tirar uma lição, um ensinamento. Então, por exemplo, quando você se decepciona com algumas pessoas, é por quê? Porque você confiou demais em quem não deveria confiar. Esse é o primeiro ponto. Você está confiando demais em uma pessoa que não é digna de confiança. E às vezes nós fazemos isso por carência. Às vezes nós fazemos isso por ingenuidade. A gente vai acreditando na pessoa, não, porque ela diz que gosta. A gente parece estar vivendo numa carência, né? Num tempo assim. Calma. Aí se decepciona. E o pior de se decepcionar, irmãos, faz parte da vida, decepção. Mas o pior de você se decepcionar é ao ponto de você se fechar de tal forma que ninguém mais consegue entrar no seu coração. É igual no relacionamento. Uma pessoa acaba se decepcionando no relacionamento, né? Vamos botar aqui no namoro. Aí ela, não quero mais saber de ninguém. Calma aí, cara. Você só fez uma escolha errada. Você só foi por um caminho errado. Você só escolheu o pretendente errado. Bota na presença de Deus ali, bota em oração, fala, Deus, abre uma porta de uma mulher, de um homem, que seja da tua vontade, assim como no trabalho, profissionalmente. Senhor, abençoa, Senhor, o meu trabalho, a porta que Deus vai abrir na minha vida. Irmãos, que seja uma porta tremenda, que seja algo mesmo de Deus. Por que eu digo isso, que tem que ser algo de Deus? Porque a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte, que tudo o que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. Essa é a vontade de Deus nas nossas vidas, amém? Deus conhece todas as nossas necessidades. Entenda isso, olha, Deus conhece toda a sua necessidade. E mesmo que você não saiba, Ele conhece. Mesmo que você não diga, Ele conhece. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, a gente não vai conseguir projetar ali, mas vai dizer assim, o apóstolo Pedro ensinando e dizendo, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, lance sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você, amém? Lance sobre Jesus toda a sua ansiedade.
Você está ansioso por causa do trabalho? Você está ansioso por causa da demolição do prédio? Você está ansioso por causa do futuro da sua família? Você está ansioso por alguma coisa? Sabe o que você faz? Pega essa coisa e lança na presença de Deus. Fala, Deus, está aqui, ó, me ajuda com essa situação. E creia que Ele vai fazer. Ele não vai apenas fazer, irmãos, no contexto que nós estamos aqui nessa reflexão, Ele vai te dar forças, Ele vai te sustentar, e você vai ver isso acontecendo na sua vida. Amém? Bota diante de Deus em propósito. Deus, está aqui essa causa. Ah, mas Deus, já está se arrastando há 2 dias. Deus, já são 6 meses, 1 ano, 3 anos, Senhor, diante de Ti. Me ajuda, Senhor, venha com resposta. Eu digo para você que Ele vai te sustentar até mesmo com paciência. Não perca a esperança. Pelo contrário, persevere em todos os momentos. Nessa questão de sustentar, irmãos, eu digo para você, um personagem bíblico, um homem tremendo, com uma lição muito boa para a gente sobre decepção, José. Você conheceu a história de José? Eu vou te explicar aqui rapidamente. José foi traído pelos seus irmãos. Tem noção do que é isso? A sua família te trair, a sua família te vender como escravo, irmãos. Tem noção do que é decepção? José passou por inúmeras adversidades. Ele foi escravizado, olha só, ele era livre e passou a ser preso. Aí ele foi, vamos colocar aqui, foi honrado por Deus, foi, olhado ali por Deus e falou, não, eu vou dar uma responsabilidade. Ele foi visto por Potifar, e aí ele passou a ser administrador da casa de Potifar. Alguns diriam assim, tá vendo, é Deus na minha vida. Deus me tirou da escravidão, aonde eu era lá humilhado, e me botou agora numa posição de honra, de destaque, na casa desse homem. Louvado seja Deus por isso. Beleza, o que aconteceu, irmãos? A mulher de Potifar, ó, ficou de olho no menino, bonitão. Devia ser como, sei lá, monumento. O Levi, devia ser como Levi. Bonitão. Aí, a mulher dele foi lá e ó, olhou para ele e falou, meu Deus, que charme esse menino. Olha, que bênção. Tá bom. Se interessou por José. José poderia ter cedido, mas o que ele fez? Meteu o pé, sai da lá, sua louca. Hein? Saiu fora. Fugiu. Irmãos, o cara fugiu de uma mulher. Por que ele fugiu da mulher? Porque ele não queria perder a presença de Deus. Ele não perdeu o temor a Deus. Pelo contrário, ele foi só, se afastou. O que aconteceu? A honra que ele tinha, aquele momento bom que ele estava vivendo, ele foi preso. Voltou a desgraça, voltou a humilhação, voltou a desonra. Aí alguém diria assim, tá vendo? É porque está em pecado. Mas não, irmãos, não foi por pecado. Não foi por pecado. Pelo contrário, às vezes injustiças assim acontecem. Mas entenda, Deus tem um propósito para todas as coisas. Você pode repetir comigo? Deus tem um propósito para todas as coisas. E aí eu fico imaginando José lá na cadeia. Fala assim, gente, eu saí da cadeia e voltei para a cadeia. Eu entrei na cadeia porque meus irmãos me venderam. Agora eu estou voltando para a cadeia por uma injustiça. Deus, olha para mim. Alguns diriam isso, né? Deus, olha para mim, o que Deus fez? Meu Deus, Ele virou as costas para mim. De forma alguma, irmãos. Deus tem outros planos que você talvez não entenda. Deus não levantou José, Deus não estava preparando José para ser administrador da casa de Potifar. Deus estava levantando José para ser administrador da humanidade, irmãos. Porque por um determinado momento foi ele que, através de sonhos, trouxe ali a sobrevivência para a humanidade, através de recursos. Você vai lembrar.
que Faraó teve um sonho de 7 anos de vacas magras e vacas gordas. Primeiro vieram as gordas. Primeiro era gordinho, né? Fartura. 7 anos de fartura. 7 anos de escassez de alimento na face da terra. Quem revelou o sonho? O presidiário José. Ele que deu essa revelação. E ele foi colocado na posição de administrar esses recursos. Olha como é que Deus é bom. Olha como é que Deus cuida. Então José passou por inúmeras adversidades, mas continuou confiando em Deus. Você pode dizer amém? Ele continuou confiando em Deus e no final Deus usou cada prova para moldá-lo e salvar a toda a humanidade, irmãos. Há muitas pessoas, e através da vida de José, nós podemos aprender que Deus transforma as adversidades em propósito. Você está vivendo a adversidade, irmãos? Tenha certeza que tem propósito aí de Deus. Não para você viver isso, mas para que você viva algo que Ele tem para a sua vida, algo novo. Aleluia. Terceiro ponto que eu queria te falar, eu já te falei que Deus é a fonte da nossa força, amém? Já te falei que Ele sustenta todas as coisas. Terceiro, a força para continuar, a força para perseverar. É fácil confiar em Deus na fartura, é fácil confiar em Deus quando a casa está cheia, mas é na necessidade que a fé será provada. Entenda bem, como eu falei ainda há pouco, a fé não é por algo que você vê, a fé é aquilo que você não está vendo no natural, mas é aquilo que você crê, amém? É aquilo que você acredita, é aquilo que Deus coloca no seu coração. Então não é assim, poxa, eu quero isso, eu quero tocar a bateria, poxa vida, eu estou vendo a bateria, né? Eu vou tocar a bateria. Não, a fé ela vai te colocar naquela situação, não no presente, mas no futuro. Mas para isso você precisa trilhar essa caminhada. Então é você confiar em Deus, não no momento de fartura, não quando as coisas estão acontecendo, mas é na necessidade. E a gente tem provas disso, irmãos. A gente tem situações e eu espero que você tenha isso na sua memória. Você está passando por alguma necessidade? Confie em Deus. Espera em Deus. Acredita nesse Deus que está governando a sua vida, irmãos. A Bíblia nos ensina que a fé verdadeira não se baseia apenas em tempos bons, mas na confiança constante em Deus, seja na prosperidade ou na dificuldade. Em todo momento, como eu falei, a sua confiança em Deus é inegociável, tem que ser inegociável. Eu confio em Deus porque está dando tudo certo, eu estou confiando em Deus. E se desse errado? Se algo saísse fora, eu não vou falar errado em si, mas que se algo saísse fora do que você planejou, deixaria de confiar em Deus? É isso. Não podemos nos colocar nessa situação tão superficial, sabe? Nessa situação tão imprecisa. João 16, versículo 33 vai dizer assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus ele vem falando sobre isso e alertando para que a gente tivesse paz, para que nada tirasse, roubasse a nossa paz. Ele vem falando: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, irmãos, e Ele vai fazer com que você vença também, amém?
Lembra daquela frase bíblica que diz: maior é o que está em nós? É isso. O que está dentro de você, meu irmão? É a presença de Deus, é o Espírito de Deus. É isso que está na sua vida. Pensa comigo, um outro exemplo nessa circunstância sobre confiar em Deus, sobre se manter independente das adversidades. Pensa você em Daniel. Rapaz, olha Daniel. A vida de Daniel. Daniel era um jovem que estava nascendo, que estava crescendo, melhor dizendo, numa terra estrangeira, como escravo. Ele não estava vivendo dentro da casa dele, da família dele, da nação que ele nasceu. Pelo contrário, ele foi tirado da nação dele. Estava vivendo na Babilônia. E aí ele foi selecionado pela autoridade, lá pelo rei daquela cidade, Dario. Ele foi selecionado, seleciona os jovens de todas as nações que nós conquistamos. Aí vai lá Daniel, um dos recrutas. Dê para esses jovens a ciência, a sabedoria, o alimento para esses jovens. Vamos treinar esses jovens. Vamos investir tempo nesses jovens. Irmãos, os antigos reis faziam isso, investiam na juventude. E é algo que a nossa igreja sempre gostou de fazer, sempre olhou nesse sentido para o que hoje nós chamamos de geração vida, que são as crianças, são os adolescentes, são os jovens. Nosso objetivo sempre foi investir no futuro da igreja, com base até na palavra de Deus que diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar. E aí o jovem estava falando: vamos investir nessas crianças, deem para eles tudo o que há de bom. A comida que vai para o rei pode servir para eles. Vamos investir neles o nosso melhor. E Daniel falou o quê? Não precisa não. Eu vou comer só os legumes mesmo. Carne de porco eu estou fora. Não quero carne de porco não. Franguinho eu vi que está bonito, mas não estou querendo não. Vou ficar só com os legumes e as verduras. Aí o cara que ficou perto dele ali, que era o responsável por ele, falou assim: rapaz, você vai me matar, cara. Faz isso não. Sabe, porque o rei vai olhar para você, você desnutrido. Ele vai ficar chateado comigo e vai me matar, cara. Porque a ordem é alimentar você bem. Aí ele fica tranquilo. Eu vou comer só isso aqui mesmo. E olha como é que Deus foi fiel. Porque o propósito de Daniel não era por causa da comida, não como porco. Não, eu não gosto de... Sabe, eu fico enjoado depois que como assado ou fritura. Não foi isso. A questão dele é que ele não queria se corromper. E era um jovem. Ele não queria se corromper com as iguarias. Sabe? Ele não queria vender, sabe, o seu compromisso com Deus por nenhuma comida. Sabe, tem gente que se perde hoje em dia por causa de comida, por causa de alimento. Jesus vai falar para uma multidão de pessoas dizendo assim: vocês me seguem, não é porque vocês amam a Deus, não é porque vocês me amam, não é porque vocês reconhecem algo, não. Vocês me seguem por causa do pão. Vocês me seguem por causa da comida. Mas na verdade o que eu tenho a oferecer para você é muito maior do que a comida, que o alimento. E o povo estava preocupado o quê? Com o alimento. Como infelizmente hoje o que atrai as pessoas na igreja, irmãos, não é a presença de Deus ou a eternidade, mas é o sucesso que Deus vai te dar na sua vida profissional. É o sucesso que Deus vai te dar em qualquer área da sua vida. Sabe, as pessoas acabam vendendo a prosperidade em si, quando na verdade Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com isso. Por que Ele ficaria preocupado se Ele é o provedor de todas as coisas? Se Ele é o dono do ouro e da prata? Pensa nisso. E as pessoas estão preocupadas com riqueza. As pessoas estão preocupadas com a riqueza, mas não com Deus que dá a riqueza. Você consegue entender isso?
As pessoas estão preocupadas em ter uma saúde, talvez até pela cura em si, mas não estão preocupadas em ter um relacionamento com Deus, de intimidade. Estão tão preocupadas e cheias de vontade de talvez vencer só aqui na terra, quando poderia vencer por toda a eternidade, irmãos, na presença de Deus. Aí você para analisar um jovem como esse, não querendo negociar a sua vida, a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus, mas confiando nesse Deus. E olha como é que Deus, Ele é tremendo. Porque mesmo diante desse desafio que Ele mesmo lançou, ninguém disse para ele: Daniel, faça isso. Foi um compromisso dele com Deus. E Deus honrou ele. Tanto que ele passou a ser, ele se destacou mais em beleza física, em disposição do que os demais, a ponto de chamar a atenção. Irmãos, entenda isso. A luz de Deus na sua vida vai brilhar muito mais do que qualquer outra coisa. Tem um ditado popular que diz o seguinte: em terra de cego quem tem um olho é rei. Você vai ouvir sobre isso. Mas eu digo para você, irmãos, quem tem a presença de Deus na sua vida, brilha em qualquer lugar, brilha em qualquer, multidão de pessoas, porque é a luz de Deus que ofusca todas as coisas. Então não esteja preocupado, em ter na sua vida lâmpadas para te iluminar, porque Deus vai trazer o foco para você. Deus vai te honrar diante da sua fidelidade e do seu compromisso. Mas esteja preso no seguinte: em Deus e não no que Ele pode fazer na sua vida. Esteja preso nisso. Esteja ligado em Deus e não no que Ele vai fazer. Você vai lembrar, por exemplo, Daniel tinha um compromisso de 3 vezes ao dia orar e agradecer a Deus. 3 vezes ao dia. Olha que desafio para muitos. Orava pela manhã agradecendo a Deus, orava pela tarde agradecendo a Deus, orava à noite. Isso já mais velho, não é naquela juventude toda. Ele tinha esse compromisso, ao ponto que isso incomodou algumas pessoas e um decreto foi estabelecido, um decreto real, uma ordem, uma lei foi estabelecida, de que quem orasse para outros deuses seria morto, seria lançado na cova dos leões. Quantas pessoas se colocariam dessa maneira? Falar: poxa Deus, eu estou sendo tão fiel para o Senhor, eu vou nos cultos. Deve estar comemorando alguma coisa. Eu vou nos cultos, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu canto as músicas que cantam lá na igreja, sabe, eu leio a Bíblia, eu oro, eu faço jejum, eu busco ao Senhor e olha o que aconteceu comigo. Estou sendo lançado na cova dos leões. Você não vê isso na vida de Daniel. Pelo contrário. A partir de agora tu vai lá conhecer os gatinhos. Daniel foi. Se Deus quiser livrar, amém. Se não quiser, também. A vontade de Deus. Então está ótimo, vamos lá. Tranquilo. E os leões fizeram o quê? Nada. Porque Deus dá ordem aos seus anjos em favor dos seus. Amém? Deus dá ordem. Beleza, Daniel foi lá, cumpriu o tempo dele e saiu. Saiu tranquilo. Pela porta que ele entrou, ele saiu ileso. Só que aí vem essa consequência. Na vida daqueles que estavam tramando contra Daniel, a sentença foi a mesma. Agora vocês vão, agora é a vez de vocês, Daniel foi, voltou, Deus livrou ele. Agora é a vez de vocês, vai lá. Entra aí, coragem, vai covarde, coragem. Meu irmão, não chegou nem no final da caverna lá. Os gatinhos viraram leões e comeram, se alimentaram dessas pessoas. Então entenda isso. Ao ser lançado na cova dos leões, Deus protegeu, demonstrando a sua fidelidade. Você pode ser lançado na cova dos leões, irmãos, mas acredite,
que Deus te guarda. A palavra do Senhor vai dizer que cairão 10.000 ao seu lado, 1.000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Por quê, irmãos? Porque Deus nos protege. E a pergunta que não quer calar, irmãos. Legal. A nossa força vem de Deus, o nosso sustento vem de Deus. A força para confiar e perseverar, tudo bem. Mas como é que a gente consegue desfrutar dessa força toda? Como é que a gente consegue viver isso nos nossos dias e aplicar esta palavra na nossa vida? Confiar em Deus, irmãos, é deixar que a força de Deus nos sustente em cada passo. É você pensar assim: poxa Deus, eu quero chegar em determinado lugar, mas qual é o caminho que eu vou seguir para isso? O que eu tenho que fazer? Eu não quero somente saber o que eu tenho que fazer, mas eu quero que o Senhor me conduza para esse lugar. Eu quero que a sua presença esteja comigo diante dessas circunstâncias. Pensa você no deserto. Vamos voltar agora em outro tempo. Na saída do Egito, Deus falou que eles alcançariam a terra prometida, amém? Você vai lembrar dessa história. Deus deu uma direção, Deus deu um caminho para percorrer e falou: ó, vai. Mas Deus não falou e ficou ali olhando, sabe, na distância. E olha lá, não estão indo, olha, se desviaram. Olha lá, não. De forma, que isso? De forma alguma. A Bíblia vai dizer que durante o dia existia uma nuvem que protegia o povo. Durante a noite existia uma coluna de fogo que afastava todo o mal. Ou seja, nos 40 anos de peregrinação até a terra prometida, Deus estava com aquele povo, provendo o alimento, sustentando. A Bíblia vai dizer em tal ponto, e olha como esse Deus ele é tremendo, irmãos, que as vestes daquelas pessoas não se desgastavam. Sabe com aquela roupa que você compra de marca? Eu não sei o que é isso não, irmãos, que eu compro na Xing Ling. Comigo esse negócio de marca não tem não, mas... Aí você compra aquela roupa cara, bota para lavar e ela desbota. Ai, que raiva. Eu comprei uma vez uma calça, não vou dizer a marca em si, mas eu comprei a marca, na primeira lavagem, a sem vergonha, desbotou. Aí depois disso, irmãos, eu parei mesmo, com esse negócio de marca. Eu compro naquela assim, ó, qual é o valor da calça? R$30 eu compro. Hoje em dia não se acha mais R$30. Tudo bem, irmãos, eu estou falando de muitas gerações atrás. É R$50, R$60 eu compro. Sabe, uma vez eu fui numa loja, a menina falou assim: olha essa calça. Aí eu olhei a calça bacana, gente, bonita a calça. Sabe, ela era desbotada. Ela tinha umas marcas de desbotado. Aí eu olhei assim, eu falei: poxa, legal. Aí ela: não, isso aqui está na moda. Isso sempre foi há muito tempo, irmãos. E ela tinha desfiado, sabe? Ela tinha uns buracos assim na perna, uns rasgados. Aí eu olhei e falei assim: caramba, legal aí, muito boa. Quanto custa? R$250 na época. Eu falei: tá louco, quero isso não, filho. Tem uma de R$25 não? R$25,99? Ela: não, mas isso aí é a marca, é a tendência hoje. Eu falei: queridos, depois de 10 lavagens ela desbota, então tá ótimo. Depois de um tempo, o tecido apodrece, então ele rasga. Então tá ótimo, irmãos. Eu vou esperar o tempo do material aí se consumir. Tá maluco que eu vou pagar R$200, R$300 numa calça? Se você paga, irmãos, não tem problema algum. De boa. Não estou aqui para te julgar. É você, né? Eu não te julgo. Mas se você quiser uma loja baratinha para comprar, eu te mostro. Tem uma loja baratinha que eu vou lá e compro. Quando eu vejo assim, R$89 uma calça, eu comprei uma agora. Falei: poxa vida, R$89, que bênção. Sabe, essa aqui é apertadinha, é a slim, sei lá, como é que é o termo? Eu não sei muito bem não. Aí uma vez a menina falou assim: ah, essa daí é slim, é sei lá o que. Eu falei: irmãos, eu falei para ela assim: moça, eu quero aquela quadrada, de velho, sabe, aquela antiga.
Mas essa daí a gente não vende, não. Eu falei, essa que eu quero. Essa que você não vende é que eu quero. Mas você fica vendendo essas coisas modernas, desbotada e rasgada? Eu não quero essa não, moça. Eu não quero não, obrigado. Isso quando eu era mais novo. Tu imagina agora que eu estou ficando mais velho? De forma alguma, né? Essa aqui está mais apertada porque eu estou engordando. Fazer o quê, irmãos? Engordando. É abundância. Na escassez eu emagreço, mas brincadeira. Daniele cozinha bem pra caramba, irmãos. Então, assim, eu passo aperto. É uma luta. Falando nisso, tem estrogonofe lá em casa, irmãos. Ai, que bênção. Eu adoro estrogonofe. Caramba. Mas é comida de pobre. Mas eu sou pobre, não tem problema. Como com alegria, irmãos. Como com vontade. Se tiver batata frita, então, ótimo. Não precisa nem estar quente. Eu pego às vezes gelado e como gelado mesmo. Vai, é ótimo. Desce que é uma maravilha. Bom, como desfrutar dessa força? Confiando em Deus e deixando que Deus nos sustente a cada passo. A força de Deus se torna real em nossas vidas quando nós confiamos plenamente em sua fidelidade. Irmãos, isso é algo tremendo. Uma coisa que Deus não muda é a promessa dele. Deus é imutável. Então, por que ele é imutável? Porque ele é o Criador de todas as coisas. Sabe, eu poderia prometer para você hoje, né? Eu fiz uma promessa para mim, há um tempo atrás. Eu falei, poxa, até o final do ano eu vou perder 10 quilos. A cada dia eu encontro 500 gramas. É incrível. Eu estava falando de perder e eu encontro. É uma luta. Porque eu não conheço o meu amanhã. Eu não sei do meu amanhã. Eu faço uma promessa para vocês aqui. Não, eu vou entrar na academia e vou malhar 8 horas por dia. E quem disse que no dia seguinte eu estou a fim de malhar? Quem disse? De forma alguma. Eu estou mais a fim de dormir. Eu quero ver uma Netflix, eu quero dormir, né? Ou vou ler a Bíblia, ou vou comer estrogonofe. Uma luta. Eu não sei do meu amanhã. Meu amanhã pertence a Deus. Mas quando Deus faz uma promessa diferente, irmãos, é porque Ele sabe o que Ele vai fazer amanhã. O que tem reservado para você amanhã. Por isso acredite nisso, irmãos. Se Deus te prometeu algo, caramba, valoriza isso e corre atrás. Porque a promessa de Deus, irmãos, ela é infalível. Ela vai se cumprir. Mas não tem coisa mais triste. É quando alguém faz uma promessa a Deus e volta atrás. E faz um voto que a Bíblia vai chamar de voto de tolo. Achando que Deus pode ser enganado. Irmãos, não pode, não dá. E aí teve uma mulher na Bíblia que ela fez um voto a Deus. Ela estava passando um momento de dificuldade. O nome dessa mulher é Ana. E ela estava passando uma humilhação, uma dificuldade. Ela era estéril. E ela orando para Deus falou assim, olha, se Deus me der um filho, sabe, eu vou consagrá-lo ao Senhor. Ele vai servir a Deus e tudo mais. O que Deus fez? Deus foi e deu um filho para ela. Esse filho se chama Samuel. O que muitas pessoas fazem? Não, agora, poxa, é meu filho, né? Eu não vou abrir mão do meu filho. Tem muita gente que faz assim, olha, se Deus me curar, sabe, eu vou ao monte. Se Deus me curar, eu vou nos presídios, eu vou nos hospitais e tal. Aí a pessoa é curada e Deus faz o quê? Fica só esperando ela. E aí, o monte? Ah, não, sabe como é que é, né? E o presídio? Ih, poxa, uma loucura. Não, eu não consigo mais tempo. Porque agora eu estou trabalhando muito. Tem muita gente que é assim, né? Ah, eu estou passando a dificuldade, eu queria tanto emprego. Se Deus me abençoar e abrir essa porta, eu vou dar o dízimo, eu vou fazer isso, sabe? Eu vou fazer aquilo, eu vou estar na presença de Deus. Aí Deus vai e abençoa a vida da pessoa. O que ela mais faz é o quê? Está ausente daquilo que ela prometeu. Acha que Deus é enganado? De forma alguma, irmãos. Deus não se engana, mas Deus honra a sua palavra. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E aí você pode observar Ana. Ana fez uma promessa em meio à dor da infertilidade e à humilhação que ela estava vivendo da sua rival Penina.
ela perseverou na oração e fez um voto ao Senhor. Deus a escolheu e ela manteve a sua fidelidade ao dedicar Samuel ao serviço de Deus. Samuel, que foi um grande profeta. Olha, fruto talvez de um relacionamento sem esperança. Era o relacionamento de Ana, sem futuro, porque ela era estéril. Quantas pessoas, irmãos, na sociedade em si, às vezes foram resultado de um relacionamento sem esperança. Mas quem disse, irmãos, que isso é o fim, de que isso é trágico? Tem gente que às vezes fala assim: eu sou fruto, de uma tentativa de aborto que não deu certo. Os meus pais não me queriam, sabe, a minha mãe não me queria. Meu irmão, o mundo pode não te querer, mas Deus quer você. Deus quer você. Eu fui de uma relação mal planejada, de um relacionamento frustrado. Quantas mulheres às vezes abandonam o seu filho porque o relacionamento conjugal não deu certo? A gente vê isso na sociedade. São inconstantes. Ama, por quê? Por causa do momento que estava vivendo. Perdeu aquele momento, perdeu o interesse. Quantas pessoas acabam perdendo o interesse por Deus porque estão vivendo a escassez? E Paulo está dizendo aqui que ele sabia viver, e nós precisamos aprender a viver, irmãos, na abundância ou na escassez, na solidão ou na quantidade de gente. Em todas as circunstâncias precisamos aprender a viver. Por quê? Porque o nosso relacionamento com Deus é inegociável. Você pode dizer amém? Tem que ser inegociável. Ana nos mostra que a confiança e a entrega a Deus traz força necessária para a gente perseverar. Então entenda isso e saia daqui nessa noite percebendo que não foi apenas Paulo, que não foi apenas Jó, que não foi apenas José, não foi apenas Daniel, não foi apenas Ana, mas foram histórias escritas por Deus na vida de pessoas que confiaram em Deus, que buscaram a Deus. A Bíblia nos ensina, e o próprio Jesus nos ensinou dizendo o seguinte: buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas, diga comigo, todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas serão acrescentadas. É esse Deus imutável, infalível, que cuida de cada um de nós, que a sua história familiar, que a sua história profissional, que a sua história espiritual, irmãos, seja escrita pelo dedo de Deus. E acredite, é uma história aonde não tem um ponto final. Pelo contrário, é uma história que não tem fim. Ela começa nessa terra e segue por toda a eternidade, amém? Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o teu nome, Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus, que nos sustenta, que nos dá um novo fôlego de vida nesta semana, aonde nós declaramos que podemos todas as coisas em ti, Deus. Que a tua força, Deus, venha nos encorajar, que o Senhor venha nos direcionar, ó Deus. Conduz, Senhor, a cada um de nós nesta semana, que seja uma semana onde podemos desfrutar, ó Deus, de um relacionamento de intimidade contigo, Deus. Que possamos aprender, ó Deus, a viver em todas as situações e circunstâncias. Cuida de cada um de nós, ó Deus. Não é porque a nossa conta bancária está cheia, está positiva, que nós estamos alegres, mas pelo contrário, é porque nós temos o Deus da provisão nas nossas vidas. Não é porque a nossa saúde está perfeita e agradável, é porque se algum dia nós precisarmos,
O Deus que tem poder de curar, ó Deus, está a nosso favor para nos auxiliar, para nos amparar, ó Deus. Conduz, Senhor, a cada um de nós, ó Deus, que nada, Senhor, venha nos tirar o brilho da Tua glória, Deus, mas que possamos confiar mais e mais em Ti, Deus. Seja na abundância ou na escassez, seja na paz ou em momentos de tribulação, ó Deus, que nós devemos confiar, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas, e a Tua fidelidade, ó Deus, não muda, o Teu amor não muda, Deus. Que possamos aprender, ó Deus, a colocar diante do Senhor as nossas aflições, pois é o Senhor que nos fortalece, pois é o Senhor que nos sustenta, pois é o Senhor que nos permite viver, ó Deus, em cada situação, com fé, com esperança, com confiança em Ti, Deus. Abençoa, Deus, as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém.